Sola Scripturae. Enquanto no Sola Fides nós vimos que Lutero não quer se sujeitar às indulgências da igreja e aquele aspecto mediador dos sacerdotes da igreja e dos elementos da igreja, Lutero, por exemplo, dizia que não era a quantidade de penitências que levava o homem a Deus, mas era a qualidade da fé que levava o homem a Deus. Lutero também afirmava que a fé é a certeza, portanto, o homem não pode chegar a Deus na incerteza das penitências e das indulgências, mas o homem só pode chegar a Deus a partir da certeza da fé. No princípio da Sola Scripturae, nós temos um princípio contra a tradição da igreja ou o sagrado magistério da igreja. Nós estamos falando de um contexto medieval, onde acontece o distanciamento da escritura e aonde nós tínhamos ali uma interpretação unitiva, uma interpretação única por parte do sagrado magistério, da ala do sagrado magistério da igreja. Agora, quando falamos do Sola Scripturae, nós devemos recorrer a dois personagens anteriores a Martinho Lutero, que também influenciaram diretamente na formação do pensamento de Lutero. Primeiro, John Wycliffe. Lá pelos meados de 1384, John Wycliffe era professor em Oxford, numa instituição muito importante, e exerceu enorme influência entre um povo chamado os Lollardos. E esse povo, de fato, foi perseguido também pela sua maneira de interpretação da igreja daquele contexto. O pensamento dos Lollardos, do John Wycliffe, é de que a escritura deveria ser a lei da igreja. A igreja não deveria se reger pela tradição, mas deveria se reger pela lei da escritura. Outro ponto importante para eles é que a escritura deveria julgar o clero, enquanto no contexto católico era exatamente o inverso disso, era o clero que usava a escritura para construir as suas tradições, as tradições da igreja. John Wycliffe diz o contrário, diz que é a escritura que julga o clero e não o clero que julga a igreja. Um outro personagem fundamental é John Huss, os Hussitas, lá pelos meados aí de 1400, 1450, John Huss ele foi condenado à morte justamente pelas suas ideias. No caso dos Hussitas, eles vão valorizar exatamente o leigo contra a ideia da sacralidade da igreja, de que a igreja era sagrada. John Huss, por exemplo, ele queria celebrar a ceia sem a presença de um sacerdote romano. Ele queria ter a liberdade de interpretar a Bíblia sem a autorização do sagrado magistério da igreja. Ele queria dar a sua interpretação à escritura. Então, a ênfase dos hussitas, e que influenciou diretamente Lutero, que foi inclusive chamado de hussita, é que deveriam se ter liberdade tanto na celebração dos sacramentos quanto na interpretação da escritura, saindo assim daquela interpretação unitiva que a Igreja Católica dava, que era a partir do sagrado magistério da igreja. Chegamos, portanto, a Martinho Lutero. Em Lutero, nós temos a ideia de que a escritura é contra aqueles elementos mágicos, miraculosos, aqueles elementos materiais em que a igreja confiava. Lutero diz, por exemplo, e condena em um dos seus primeiros textos o purgatório. Ele diz que o purgatório não está na escritura, e ele diz que o purgatório é produto de uma imaginação humana, do imaginário popular, que é o medo do inferno. Lutero também condena aí as indulgências, dizendo que as indulgências não estão na escritura, a partir do princípio da fé, e ele diz que as indulgências é um comércio da salvação. Então, Lutero ele queria debater com a igreja e queria ser convencido com base na escritura e com base na razão de que a igreja estava certa e de que ele estava errado. Lutero dizia que o princípio da igreja deveria ser a escritura, porque o homem não pode estar acima de Deus. O homem não pode estar acima da revelação de Deus. E a igreja colocava a tradição acima da escritura, e Lutero não aceitava esta ideia. De fato, para ele, a igreja ela precisava da escritura e não da inteligência humana ou da interpretação alegórica que se dava naquele contexto à escritura. Portanto, para ele, toda a teologia tem como fundamento autoritativo a escritura.
E a teologia ela não pode se basear nos dogmas ou tradições da igreja, mas ela deve se basear unicamente na Escritura Sagrada. Portanto, da Escritura emana toda a verdade, toda a doutrina cristã precisa emanar, precisa sair da Escritura, precisa ser escriturística, de forma que aí nós temos nascendo aí a chamada teologia bíblica, aquela teologia que tem como missão e fundamento a própria Escritura. Então temos aí uma forte ideia de revelação, de que a Escritura ela não é humana, ela não parte da inteligência humana, ela não nasce na própria vontade humana, mas a Escritura parte de Deus, da vontade de Deus, e a Escritura é o autotestemunho que Deus deu a respeito da sua natureza, de si mesmo. E na Escritura está ali todo o conselho de Deus. A Escritura é a própria lei de Deus para nós, homens. Então temos aí uma forte ênfase em termos formais, né? Em termos doutrinais, autoritativos, relativos à Escritura. Isso é tão importante que Lutero dizia que no contexto protestante, os pastores, os líderes, eles não eram sacerdotes, mediadores, mas eles eram ministros da palavra. Então, o líder no protestantismo, ele era um ministro da palavra, e no contexto católico não havia esse rigor com relação ao aspecto moral e ético dos sacerdotes. Bastava o sacerdote receber da igreja a autorização para ministrar. Então a igreja ordenava esse sacerdote e ele tinha autorização de ministrar. Isso sem considerar-se o aspecto moral desse sacerdote. No protestantismo não. Os pastores eles tinham autoridade à medida em que eles obedeciam à Escritura. Portanto, mais uma vez, temos aí o princípio da Escritura. No catolicismo, o centro era o sacramento, aquela ideia mística de que participando do sacramento eu recebo a graça. No protestantismo, nós temos a forte ênfase na Escritura, na pregação da Bíblia como salvífica. E Lutero dizia que o que salva, de fato, o que tem poder para salvar o ser humano, é a pregação da Escritura. Essa é a pregação salvífica. No protestantismo, nós temos primeiro a ideia plenária da Escritura, ou seja, a Escritura é plena. Ela é a verdade de Deus, tanto do ponto de vista histórico, quanto científico, quanto religioso. A ideia da revelação plenária. Temos a ideia da revelação orgânica, de que a Escritura ela também passa pela mente humana. Organicamente, ela tem uma dupla autoria, Deus e o homem. No entanto, como Lutero trabalha isso? Uma vez que o homem recepciona a revelação de Deus, uma vez que o homem recebe essa revelação de Deus, a razão é quem organiza, é quem coloca a revelação em uma forma humana. Portanto, a razão ela não alcança a revelação, a razão somente organiza essa revelação. No entanto, a revelação de Deus passa também pela razão humana, portanto, há uma ideia aí orgânica. A revelação também ela é verbal. Para Lutero, cada palavra que está na Bíblia, cada palavra está ali porque Deus assim o quis. Portanto, cada palavra ali ela é divina e partindo-se da ideia de que toda a Escritura ela é inspirada e apta. E a Escritura, finalmente, ela é sobrenatural. Por dois motivos. Primeiro, porque só o homem regenerado poderá interpretar a Escritura, uma vez que a Escritura depende da intermediação do Espírito Santo. Segundo, porque a própria Escritura também ela é inspirada, ou seja, ela nasce não da vontade humana, mas da vontade de Deus. Lutero foi acusado de que ele construiu o Papa de papel, ou seja, enquanto a Igreja Católica tinha um Papa humano, o protestantismo tinha um Papa de papel, que é a Escritura Sagrada, que era o centro do culto, que era o centro do ensino da Igreja. Então, na Escritura, no Sola Scriptura, nós temos o princípio formal da reforma. No Sola Fides, o princípio espiritual. E no Sola Scriptura, o princípio formal. Um abraço e até a próxima.